Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e esse é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 6 de fevereiro. Corregedoria Nacional de Justiça inicia as atividades de inspeção das unidades judiciais em 2023. A primeira visita foi ao Tribunal de Justiça do Amapá. Este é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também. Parceria entre CNJ e Exército destruiu quase 200 mil armas de fogo sob guarda da Justiça. Tribunal Superior do Trabalho mantém validade de depoimentos por videoconferência durante a pandemia de Covid-19. E os cuidados na hora de contratar o transporte escolar. Começou hoje pelo Tribunal de Justiça do Amapá as atividades de inspeção das unidades do Poder Judiciário. Os trabalhos são conduzidos pelo ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, e tem como objetivo melhorar o desempenho das unidades judiciais. Confira na reportagem de Marta Ferreira. A inspeção de unidades judiciais é uma atribuição da Corregedoria, prevista no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, que ocorre de maneira contínua. O trabalho no Tribunal de Justiça do Amapá vai até o dia 8 de fevereiro e não vai interferir no curso normal das atividades. Nesse período, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, está coordenando uma equipe composta por magistrados e servidores para avaliação do funcionamento de setores administrativos judiciais do tribunal e de cartórios. Ao final, são produzidos relatórios que apontam eventuais deficiências constatadas nas unidades e também destacam boas práticas implementadas pelos tribunais. No início dos trabalhos, houve uma reunião entre o corregedor e o presidente do TJ do Amapá, desembargador Romeu Araújo, e o futuro presidente, desembargador Adão Carvalho, que assumirá o cargo no dia 3 de março. O atual presidente do tribunal, desembargador Romeu Araújo, fez um resumo da atual situação. Conhecemos todas as dificuldades que foram enfrentadas e que são enfrentadas por magistrados de primeiro grau no exercício da jurisdição. Num estado onde nós temos 14 comarcas em 16 municípios, estando presente em todos os municípios, no estado com dificuldades muitas vezes de acesso, tanto por parte do magistrado à comarca, como por parte do jurisdicionado até o fórum. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou a importância dessas inspeções, porque elas possibilitam a troca de experiência e o compartilhamento de boas práticas, além de mapear as demandas dos tribunais. Outro foco da inspeção é acompanhar o retorno ao trabalho presencial na Justiça. Criamos um painel de acompanhamento, um painel à disposição no âmbito da internet, no âmbito do site do CNJ, dentro da Corregedoria. Esse painel vai ser alimentado com os dados em tempo real de retorno dos trabalhos presenciais. Mais de 190 mil armas e 690 mil munições que estavam sob a guarda do Poder Judiciário foram destruídas entre junho de 2020 e agosto do ano passado. Resultado de uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Exército Brasileiro. Confira na reportagem de Renato Rosa. O material estava armazenado em fóruns, foi recolhido e destruído pelo Exército. O trabalho vem de um termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Comando do Exército. Essa parceria começou em 2017 para destruir armas sob guarda da Justiça, que não são mais necessárias para o andamento do processo penal. Pelo acordo, o CNJ entrega a lista de armas e munições, já disponibilizadas pelos juízes, e o Exército indica as unidades responsáveis pelo recebimento, dá apoio logístico e fim ao material. O último levantamento mostra que entre junho de 2020 e agosto de 2022, foram destruídas mais de 190 mil armas de fogo
e mais de 690 mil munições apreendidas. Os tribunais de justiça que mais enviaram armas no período foram o de Minas Gerais, com 25.197 armas, São Paulo, 22.946 e o TJ da Bahia, 13.154. Já em relação ao envio de munições, o TJ de São Paulo encaminhou 122.667, enquanto o Tribunal de Justiça do Maranhão, 78.201, e a Justiça Gaúcha, 63.560, durante o período. A estratégia é que todo o procedimento ocorra de forma mais rápida. A questão não é só desocupar espaço. Manter as armas em depósitos judiciais compromete a segurança dos prédios públicos. As turmas do Supremo Tribunal Federal realizam amanhã as primeiras sessões do ano. Acompanhe o que está na pauta dos julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Ao todo, os ministros podem analisar 6 processos. Na primeira turma, tem um caso em que a União aponta que a Justiça Federal no Piauí não observou a competência do STF para julgar ações envolvendo a complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do magistério. Já a segunda turma deve finalizar o julgamento do caso do menino de 3 anos, morto por uma bala perdida durante uma operação policial. A Justiça do Rio de Janeiro negou a indenização da família por não ter ficado provado no processo que o disparo que atingiu a criança enquanto dormia partiu da arma de um policial militar. Você confere mais detalhes da pauta das turmas no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar a ação contra uma lei de Rondônia que proíbe o uso de linguagem neutra na rede de ensino estadual. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte. As informações com a repórter Evelyn Araújo. A ação no Supremo Tribunal Federal é de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. O pedido é pela inconstitucionalidade de uma lei do estado de Rondônia que proíbe a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino e em editais de concursos públicos. A Confederação alega que a legislação apresenta preconceitos e intolerâncias incompatíveis com a ordem democrática e com os valores humanos. Para a entidade, a linguagem neutra deve ser entendida pela realidade social do país e nada tem a ver com modismo ou com caráter partidário e ideológico. Ela diz respeito à identidade de gênero e ao reconhecimento da diversidade em várias formas. Outro argumento trazido na ação é que a lei questionada no Supremo invade a competência da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A ação é de relatoria do ministro Edson Fachin. Ele acolheu o pedido da Confederação. O ministro já havia suspendido os efeitos da lei em decisão liminar em novembro do ano passado, por encontrar vícios no texto da legislação. O julgamento do mérito no plenário virtual fica aberto para a apresentação dos votos dos demais ministros até sexta-feira, dia 10 de fevereiro. O Ministério Público Federal denunciou mais 152 pessoas por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Reportagem de Érica Pichelli. Essa foi a 6ª leva de denúncias apresentadas contra participantes dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, quando foram invadidas as sedes dos 3 poderes em Brasília. No total, o MPF já apresentou quase 700 denúncias. E, além da condenação dos acusados pelos crimes apontados, também pediu que os envolvidos sejam condenados ao pagamento de indenização mínima, conforme prevê o Código de Processo Penal. Das pessoas denunciadas, 942 tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e outras 464 obtiveram liberdade provisória e poderão responder ao processo com a colocação de tornozeleira eletrônica, entre outras medidas. E a defesa da democracia na abertura do ano judiciário é o destaque do podcast Supremo na Semana, que já está no ar. A 3ª temporada traz uma novidade. Vai ficar disponível em vídeo no canal do STF, no YouTube e no Spotify também. Vamos acompanhar na reportagem de Carolina Chaves.
A terceira temporada do podcast Supremo na Semana conta com a participação da apresentadora Mariana Xavier, da consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, e agora com o jornalista da Secretaria de Comunicação do Supremo, Mauro Burlamac. A terceira temporada do Supremo na Semana começa com a abertura da sessão do ano judiciário após o ataque à sede do STF no dia 8 de janeiro. A consultora jurídica Gisele Reis destacou o discurso da presidente e ministra Rosa Weber em defesa da democracia e de repúdio aos atos violentos. Muitos se emocionaram, inclusive a ministra Rosa Weber. Ela pôde também reafirmar o compromisso que ela fez na data da posse, de que ela iria defender a Constituição Federal, defender o Estado democrático de direito. E ela destacou, inclusive, que tudo isso acabou por fortalecer a união entre os poderes. O programa, que também analisa julgamentos da Corte, comentou sobre a primeira sessão do ano, que julgou 2 recursos que tratam sobre os efeitos de decisões definitivas em matéria tributária. O tema teve repercussão geral reconhecida. Quem explica é o jornalista Mauro Burlamac. São 2 casos que tratam especificamente da chamada contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nos anos 90, empresas conseguiram decisões judiciais que garantiram a elas não pagar essa contribuição, e que foi inclusive considerada inconstitucional nessas decisões, e elas transitarem em julgado. Anos depois, o Supremo vem a julgar essa contribuição e a considerou constitucional. Então, a União vem ao Supremo para tentar voltar a cobrar dessas empresas essa contribuição. E a seguir você vai saber como serão aplicados os 500 milhões de reais do acordo para reparar os danos causados pela elevação da barragem de Macacos, em Minas Gerais. Uma decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa a uma rádio comunitária de Santa Catarina porque ela não teve direito à ampla defesa. Confira na reportagem de Rafael Porfírio. Segundo os autos, a rádio comunitária no município de Indaial, em Santa Catarina, foi multada após a tramitação de processos administrativos por suposta veiculação de publicidade comercial, nos quais houve o regular exercício de defesa. Após recomendação do Ministério Público Federal, o Ministério das Comunicações revogou a autorização de funcionamento da rádio, em procedimento no qual não foi oferecida a oportunidade de defesa. No STJ, a primeira sessão, de forma unânime, concedeu o mandado de segurança à rádio comunitária e anulou a portaria que havia revogado a autorização de execução do serviço de radiodifusão. A relatora, ministra Suzete Magalhães, ressaltou que o novo processo para aplicação da penalidade não poderia ter se desenvolvido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Constituição Federal e da legislação de regência. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a variedade de depoimentos realizados por videoconferência durante a primeira onda da pandemia da Covid-19 em 2020. A decisão foi tomada em julgamento de recurso do Serviço Social de Turismo e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST-Senat, do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Daniel Vasques. O caso corresponde a uma ação trabalhista ajuizada por um instrutor de trânsito. Com base em depoimentos de testemunhas, a 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, condenou o SEST e o SENAT ao pagamento de adicional por acúmulo de função e de diferenças salariais ao trabalhador. Como o processo foi ajuizado durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19, as audiências ocorreram por videoconferência. Em recurso ordinário, o SEST-Senat alegou que desde o princípio havia discordado de que a fase de instrução do processo ocorresse de maneira telepresencial. Outro argumento foi que a pandemia não poderia revogar princípios e normas constitucionais e legais. Segundo as entidades, as testemunhas poderiam, por exemplo, ouvir o depoimento uma da outra ou ainda obter informações por aplicativos de mensagem, o que comprometeria a idoneidade dos relatos. Além disso, as instituições afirmaram que, em um dos depoimentos, houve problemas de ordem tecnológica, apesar do registro em ata de que a testemunha teria sido indeferida por apenas confirmar os fatos já referidos no processo. Isso demonstraria cerceamento de defesa.
As alegações, contudo, foram rejeitadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que não verificou nenhum vício processual na tomada dos depoimentos. O relator do recurso de revista das entidades na 3ª turma, ministro José Roberto Pimenta, destacou que as audiências ocorreram por videoconferência em razão das regras sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19. Além disso, as audiências foram realizadas de acordo com o ato número 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. O documento uniformizou os procedimentos para registro e armazenamento das audiências em áudio e vídeo. O ministro observou ainda que a Vara do Trabalho, depois de colher o depoimento de uma testemunha convidada pelas entidades, dispensou a segunda por entender que a prova então produzida já seria suficiente para a instrução do processo. E, segundo a própria empregadora, o intuito do depoimento era apenas confirmar os fatos já relatados pela outra testemunha, sem nenhuma menção a problemas técnicos. Ainda segundo o relator, não há no recurso demonstração do motivo pelo qual o depoimento da segunda testemunha seria essencial para a solução da controvérsia, ou qual fato poderia ela comprovar que não pudesse sê-lo igualmente pelo depoimento da primeira. Assim, por unanimidade, a 3ª turma entendeu que não houve cerceamento de defesa no caso. Os moradores do distrito de São Sebastião das Águas Claras, comunidade mais conhecida como Macacos, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão em expectativa para receber 500 milhões de reais. O valor é referente a uma reparação que compensa danos causados pela elevação dos níveis de emergência de 2 barragens da Vale. Confira na reportagem de Marco Aurélio Franco. A primeira sirene soou em fevereiro de 2019. Abandonem imediatamente suas residências. A segunda veio em março. Foi um risco real de rompimento das barragens B3 e B4 da mina de Marazú, de propriedade da Vale. Cerca de 50 famílias que moravam na rota de uma onda de rejeitos, como as que atingiram Mariana e Brumadinho, nunca mais puderam voltar para casa. As ameaças de rompimento das barragens da Vale foram um duro golpe para a comunidade. Macacos vive do turismo, o turismo gastronômico, o turismo de hospedagem, o ecoturismo, a observação de pássaros, e as pessoas deixaram de vir em Macacos. Nós perdemos e muito. Aquelas pessoas que têm um salãozinho de beleza, que tem um negocinho em casa, de fundo de quintal, muita gente, várias pessoas foram retiradas das suas casas, ficaram sem saber o que fazer. Macacos é um distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, cheio de atrativos. Muito verde, paisagens exuberantes, cachoeiras, passeios, trilhas e restaurantes. Mas apesar dos atrativos, os alertas de 2019 e as placas que indicam as rotas de fuga e os pontos de encontro ainda assustam e afastam os turistas. O distrito abriga 7 barragens de mineração. No final do ano passado, foi assinado um acordo entre a Vale, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e também a Defensoria Pública Estadual. O acordo, feito para reparar e compensar os danos causados pela elevação dos níveis de emergência das barragens B3 e B4, prevê investimentos de 500 milhões de reais em uma série de projetos. Os investimentos serão feitos em transferência de renda direta para as pessoas atingidas, na requalificação do comércio e do turismo e também no fortalecimento do serviço público municipal e o atendimento das demandas das comunidades atingidas. O acordo foi homologado pelo juiz diretor do Foro da Comarca de Nova Lima. O acordo foi devidamente homologado por sentença, concedendo, portanto, todos os efeitos daí advindos de uma decisão judicial. A homologação do acordo equivale a uma sentença judicial. O acordo está homologado e agora cabe à sociedade, principalmente à sociedade local, acompanhar a aplicação dos recursos, cuja destinação está carimbada. Tem que ser aplicado lá. Não pode haver um desvio de recurso. A gente espera que tudo isso possa suprir, esse medo, esse terror todo, essa lama invisível, que foi dita, que graças a Deus ainda não chegou. No próximo bloco, os cuidados na hora de contratar o transporte escolar.
As aulas estão de volta. Muitos pais não podem levar os filhos à escola e aí recorrem ao transporte escolar. Na reportagem de Viviane Novaes, você vai saber os cuidados na hora de assinar o contrato com o prestador de serviço. A empresária Andresa Cabral tem uma van e um micro-ônibus para levar crianças e adolescentes a um colégio de Taguatinga, no Distrito Federal. Ela mostra os 2 documentos obrigatórios para quem trabalha com esse tipo de transporte: o registro de condutor e a autorização de tráfego. No leve e traz para a escola, Andresa fica atenta aos alunos. Todos têm que viajar sentados e com o cinto ajustado ao corpo. A gente segue com todas as regras conforme a determinação do Detran, certo? A gente tem todo o cuidado com a questão do cinto de segurança, com a questão do tamanho da janela do carro, para que a criança não coloque a cabeça para o lado de fora, tá? A gente tem todo esse cuidado. A questão do levar e buscar dentro da sala de aula, na mão da professora. O veículo para essa finalidade deve ter várias características na parte externa: placa de aluguel vermelha, identificação como transporte escolar, faixa amarela em toda a extensão do carro. Os pais também devem ficar de olho no estado de conservação do veículo. Do lado de fora, vale checar como estão os pneus e a lataria. E aqui do lado de dentro, é preciso verificar se os bancos estão bem fixados no chão do carro e se há cinto de segurança para todas as crianças. Se tudo estiver ok, é hora de assinar o contrato de prestação do serviço. O advogado Rodrigo Santiago diz que o documento deve conter uma série de informações, tanto para a garantia do prestador do serviço quanto para o consumidor. Os dias que ocorrerá o transporte, os horários, o trajeto a ser realizado, o ponto de partida e destino e vice-versa, se houver atraso no pagamento da mensalidade, a multa que deve ser imposta, o valor propriamente da mensalidade, se for uma prestação contínua, que haja a previsão, por exemplo, de uma correção, se existir algum tipo de desconto de pontualidade, deve estar previsto. Os eventuais atrasos também devem estar no contrato. Os minutos de tolerância tanto do transportador para com o aluno e do aluno para com o transportador para evitar, né, transtornos durante a realização do transporte. O diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran do Distrito Federal, Wesley Cavalcante, lembra: o veículo e o condutor que não estiverem em dia com a legislação estão sujeitos a várias penalidades. Ele está sujeito a uma multa, a uma infração de trânsito e a retenção do veículo ali para ele poder regularizar a situação. Essa multa pode chegar a R$ 293. Dependendo da situação, ele pode ter o veículo apreendido, retido momentaneamente até que se apresente a documentação necessária, mas ele pode realmente ser apreendido por depósito do órgão de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Ressocialização e redução de reincidência. É isso que o Poder Judiciário de Mato Grosso quer levar para as unidades prisionais do Estado. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. Quem vê o Fernando assim, falante e tranquilo, nem imagina o que ele passou. Morou na rua, não tinha documento, nem emprego, desde que deixou o sistema prisional. Mas ao procurar o escritório social, a vida tomou outros rumos. Agora eu estou empregado, assalariado, conta no banco e um lugar para ficar. Mudou a minha vida completamente. Oportunidade é tudo que o egresso do sistema carcerário precisa. E para este ano, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, o GMF, quer levar educação e trabalho para 60% dos recuperandos no Estado. Algumas estratégias foram traçadas durante uma reunião. Então, nós temos o mapa do emprego hoje na CESTES, que vai estar disponível em um sistema de BI para o GMF. Então, o GMF vai acessar onde estão esses empregos e nós, da CESTES, junto com a SEDUC, junto com todos os entes que qualificam a nossa mão de obra no Estado de Mato Grosso, preparar
o nosso pessoal para alcançar esse emprego. Para que esse reeducando, de fato, ele seja ressocializado. Porque não adianta estarmos com uma rotatividade de presos. Ele sai, ele pratica outro crime e ele volta. Ele sai, pratica outro crime e volta. Então, essa parceria vai fazer com que a gente consiga ressocializar e colocar na sociedade homens que não tiveram a chance de ter estudo e de ter uma profissão. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.